Bom dia a todos. Hoje nós iremos ler sobre o nascimento de Jesus Cristo, porque agora no mês de dezembro comemora-se o nascimento de Jesus Cristo, né? Então nós vamos ler uma história sobre o nascimento de Jesus. Jesus Cristo, ele ocupa o lugar central na mensagem da Bíblia. Todo o Antigo Testamento caminha para ele. E todo o Novo Testamento gira em torno dele. Jesus de Nazaré é realmente o Messias, prometido por Deus através dos profetas. Nele se realiza a nova e eterna aliança. O próprio Cristo fez questão de dizer várias vezes que nele se realizam as Escrituras Sagradas. Eis como ele falou aos judeus que duvidavam da sua divindade: vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. João 5,39. Aqui vamos dar uma visão geral da vida e da missão de Jesus. Antes, porém, queremos lembrar que os evangelistas não tiveram a intenção de fazer uma biografia do Senhor, mas apenas a preocupação de mostrar que ele era o Messias prometido, né? Então, Jesus nasceu em Belém. Todo mundo já conhece essa história, né? Que ele nasceu em Belém. Jesus nasceu da Virgem Maria, nos arredores de Belém, na Judéia, a 7 quilômetros de Jerusalém. Ele não teve um pai na terra. Seu nascimento foi obra do Espírito Santo. Seu pai foi o próprio Deus. Jesus mesmo disse: saí do Pai e vim ao mundo. João 16. O que Jesus teve na terra foi um pai adotivo ou tutor. Era o carpinteiro chamado José, residente em Nazaré, na Galileia. O nascimento de Jesus dividiu a história em duas grandes épocas, antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, a data do nascimento deveria ser ano zero, mas ninguém sabe certo o dia e ano do nascimento de Jesus. Então, convencionalmente, dizemos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano 1 da era cristã. Ele nasceu pobre, né? Todo mundo sabe que ele nasceu numa gruta, junto ao campo dos pastores, e foi colocado numa manjedoura, porque José e Maria não acharam lugar na hospedaria da cidade, estava tudo cheio, né? O menino no templo. 40 dias após seu nascimento, o menino Jesus foi levado ao templo de Jerusalém para fazer a sua apresentação e consagração a Deus. Aos 12 anos, por ocasião da festa da Páscoa, Jesus ficou perdido no templo. Foi encontrado depois de 3 dias. A sua juventude. Se o Evangelho fala pouco da infância de Jesus, da sua juventude não fala nada. Supõe-se que Jesus viveu a sua infância ajudando seu pai na carpintaria, né? Que na Bíblia você não vai encontrar sobre a juventude de Jesus. Batismo e tentação. Depois disso, o Evangelho só volta a dar notícia de Jesus quando ele deve estar com seus 30 anos de idade. Fala do batismo do Senhor no Rio Jordão, ministrado por João Batista. Fala também que Jesus foi tentado pelo demônio no deserto, né? Aí o início da sua pregação. Em seguida, Jesus dá início à sua pregação, anunciando a chegada do reino de Deus, que é o núcleo central da sua mensagem. Nessa ocasião, o Senhor chama os primeiros discípulos e apresenta o resumo da mensagem do seu reino, as boas aventuranças e todo o sermão da montanha. A parábola dos milagres. Jesus pregou durante 3 anos, primeiro na Galileia, depois na Judéia. Os evangelistas contam que o Senhor fez muitos milagres e contou muitas parábolas. Os milagres sempre foram feitos não só para cumprir, né, as regras daquela época, né, mas os milagres eles traziam muitos enfermos
de vários lugares e Jesus curava todos. As parábolas são comparações que Jesus fazia para chamar a atenção dos ouvintes e transmitir de maneira mais agradável a sua doutrina. Todas as palavras de Jesus foram palavras fortes e ditas com autoridade daquele que sabe o que está fazendo. Mas os evangelistas registram certos trechos que nos impressionam. Impressionante é, por exemplo, a acusação que Jesus fez aos escribas e fariseus, chamando-os de raça de víboras e geração adúltera, né? Igualmente fortes são as palavras de Jesus a respeito do juízo final em Mateus 25. Paixão e morte. No espaço do Evangelho reservado à sua paixão e morte, Jesus institui a Eucaristia. A seguir, os evangelistas nos contam que a traição de Judas, a infidelidade de Pedro, o julgamento iníquo do Senhor e a via dolorosa, as dolorosas cenas do Calvário, o amor e o sepultamento de Jesus. A prova da ressurreição do Senhor tem duas partes, né, que são o sepulcro vazio, sobretudo a sua aparição às piedosas mulheres e aos seus discípulos. Aí Jesus dá a eles o poder de perdoar os pecados, de pregar, de batizar. A ascensão do Senhor se deu num campo para os lados de Betânia, depois de ter dado a Pedro o poder de chefiar toda a igreja. Jesus chamou os discípulos e saiu com eles para Betânia. Deu-lhe as últimas recomendações, abençoou-os e levou-se ao céu. A passagem de Jesus sobre a terra não só dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas, sobretudo, né, sua passagem foi como uma linha divisória que dividiu a humanidade entre bons e maus, entre os que são de Deus e os que não são. Por isso, no fim do mundo, o Senhor voltará para julgar os vivos e os mortos. E se bem que até hoje muitos não acreditam, né, que Jesus existia, né? E aqui tem um verso muito interessante. Se sentires infelizes, lembre-se, eu sou a luz e não me vês. Eu sou o caminho e não me segues. Eu sou a verdade e não creis em mim. Eu sou a vida e não me procuras. Eu sou o mestre e não me ouves. Eu sou o Senhor e não me obedeces. Eu sou o teu Deus e não recorres a mim. Eu sou o teu grande amigo e não me amas. Aqui, então, é realidade mesmo, né? Que ninguém ama Jesus como deveria, né? Então, hoje nós vamos agradecer por esse ano que passou e agradecer, né? Por nós ter Jesus ao nosso lado. Senhor Deus, eu peço a Ti que venha abençoar o nosso dia, Senhor. Agradecemos por estar vivo, Senhor amado, nesse ano que passou, Senhor amado, nesses 2 anos, que foi 2 anos de caos, Senhor. Nós entregamos na Tua mão, meu Pai, e pedimos a Ti que venha abençoar grandemente a nossa vida, meu Pai. Abençoe o Natal de todo mundo, que eles colocam mais Jesus na frente na sua vida, meu Pai. Vai abençoando a vida de cada um, o lar de cada um. Coloca mais unção, mais poder, mais que essas humanidades de hoje, Senhor amado, possa ler mais a sua palavra e buscar a Ti, Senhor. Porque sem Deus nós não somos nada, meu Pai. Nós pedimos a Ti perdão por todas as nossas falhas. E em nome de Jesus e no poder de Deus agradecemos. Amém. Obrigado por vocês terem ouvido, tá? E até a próxima.